Conforme for usando a regra com mais e mais frequência, você vai começar a sentir coragem, confiança, orgulho e uma sensação de controle. A regra tem esse efeito. Frequentemente digo às pessoas que a regra vai assombrar você. Isso sempre acontece, basta perguntar a Darryl. Darryl@melrobbins. Minha vida está progredindo por causa da regra dos 5 segundos. Você me assombra todos os dias de uma maneira ótima. Isso acontece porque você percebe que vem vivendo como um sonâmbulo há muito tempo. Algo tão simples, tão fácil e tão eficaz é contagioso também. Cristal já começou a usá-la com o seu filho. Cristal, eu realmente adorei a apresentação do Get Real 2016. Muita energia e vibração. Já estou ensinando 5, 4, 3, 2, 1. Vamos lá para o meu filho de 8 anos. Ansiosa para ver a minha vida mudar para melhor. A minha primeira pessoa a quem contei sobre a regra foi meu marido. Chris já havia percebido mudanças em mim. Estava ficando menos ranzinza, mais proativo. Não foi preciso insistir muito para convencê-lo de que eu estava recorrendo a uma arma secreta. E ele estava vivendo sem ela. Ele adotou a regra e a usou para promover algumas mudanças bem importantes. Chris parou de beber, começou a meditar diariamente e se exercitar todas as manhãs. A regra não facilita as coisas, em vez disso faz com que elas aconteçam. É por isso que descrevo como uma ferramenta. Em vez de evitar as ligações de cobrança e as cartas sobre falência, nós contamos 5, 4, 3, 2, 1 para encarar tudo. Usei a regra para me obrigar a contratar antigos clientes de coaching para conseguir referências e indicações. Usei para criar forças e conseguir entrevistas para trabalhar como apresentadora de programa de rádio, apesar das questões contratuais com a Fox. Juntos nós usamos 5, 4, 3, 2, 1 para nos forçar a consultar contadores e conselheiros financeiros para reestruturar nossa dívida. Fazer o difícil tarefa de enfrentar o buraco que havíamos cavado e criar a disciplina para lentamente sairmos dele. Chris levou a regra até a sua empresa para conseguir se motivar em meio ao medo, a culpa e a incerteza. Ele e seus sócios se reuniram com dezenas de consultores, calcularam projeções financeiras, trabalharam dia e noite até fecharem a empresa atacadista e fizeram suas unidades de varejo crescer, o que tornou possível vender algumas delas e pagar tanto os investidores e credores quanto possível. O que Chris e Jonathan fizeram foi notável esforço, trabalho e comprometimento. Eles empurraram um pouco mais. Até hoje, quando Chris reflete sobre a época dos restaurantes, a sua mente às vezes tende a cair em um sentimento de fracasso. Quando percebe que está com esses pensamentos negativos, ele usa 5, 4, 3, 2, 1 para redirecionar a sua mente e pensar naquilo que eles construíram. 7 restaurantes e uma cultura organizacional incrível, milhões de dólares em receita e uma marca notável. A situação terminou da maneira que eles haviam sonhado? Não, nada disso. Mas o que ele aprendeu sobre negócios, parceria e sobre si mesmo durante o processo vale mais do que tudo o que o dinheiro pode comprar. Não há nada mais poderoso do que a sensação de autoconfiança e orgulho que você adquire quando continua avançando, encarando os desafios da vida de peito aberto e com confiança em si mesmo para mudar para melhor. Como Chris diz, a regra me ajudou a processar a experiência de ter sucesso e de fracassar em muitos níveis diferentes. É principalmente essa noção me deu o poder e o controle sobre meus pensamentos positivos e negativos. Quando começamos a nos reaproximar dos nossos amigos, a regra era mencionada com bastante frequência. Você vai perceber isso também. Jennifer aprendeu a regra e falou sobre ela para sua enfermeira. E sabe qual foi a resposta da enfermeira? Você não faz ideia de quantas vezes eu vou precisar usá-la por dia. A regra ativa algo poderoso em todas as pessoas que a experimentam. Um de nossos amigos teve a coragem de pedir o divórcio e outro se demitiu do seu emprego em uma empresa de consultoria para conseguir o outro que não exigisse que ele viajasse. Um colega de trabalho emagreceu 33 quilos, o meu tio parou de falar que ia parar de fumar e finalmente largou o cigarro. Um amigo de Chris mudou-se de volta para o estado de Maine e usou a regra para negociar um emprego incrível
que pudesse ser executado remotamente. A regra dos 5 segundos deu a todos eles a mesma coisa que havia dado a mim: o alicerce, a coragem, o método para descobrir a maneira pela qual eu me forçaria a mudar. A primeira vez que falei sobre a regra em público foi em 2011, em uma palestra do TEDx Talk intitulada Como Parar de se Auto-Sabotar. Mais engraçado é que a palestra tratava predominantemente sobre o meu sonho naquela época de me tornar uma excelente apresentadora de programa de entrevistas no rádio e como ajudar as pessoas a viverem o que elas realmente querem. Só mencionei a regra dos 5 segundos bem no final da palestra e não cheguei nem a explicá-la direito. O que aconteceu a seguir foi loucura. A palestra viralizou, milhões de pessoas a assistiram pela internet e isso não é tudo. Elas começaram a escrever. A cada dia recebo mensagens de pessoas de todos os lugares do mundo que estão usando a regra, assim como o Mark, ele está usando a regra para fazer algumas mudanças incríveis em apenas 6 meses. Só para que você saiba, com a ajuda da regra dos 5 segundos e a sua inspiração, venho fazendo muitas coisas nos últimos meses, como criar um ritmo para dobrar o meu negócio em 2 anos, escrever um livro sobre vendas empresariais e o outro sobre como viver 100 dias fora da minha zona de conforto, além de encontrar e estar com a mulher que é muito mais do que eu sonhava, a Meizarito. Estar próximo dos meus filhos do que jamais estive e fazer planos para explorar o mundo. Mais de 100 mil pessoas em mais de 80 países até hoje já me escreveram para relatar suas experiências com a regra. Conforme mais e mais pessoas começaram a escrever com perguntas e pedidos de mais informações, comecei a pesquisar a regra em profundidade para que pudesse explicar melhor todas as maneiras pelas quais você pode usá-la, provar a razão pela qual ela funciona. Sou advogado de formação e por isso realmente me joguei de cabeça nas pesquisas. Procurei por precedentes, comprovações de orientação, como se tivesse que provar minha argumentação sobre a regra dos 5 segundos para um júri popular. Levei quase 3 anos para fazer isso. Li tudo aquilo que consegui encontrar sobre assuntos como mudança, felicidade, hábitos, motivação, comportamento humano. Li experimentos de ciências sociais, pesquisas sobre a felicidade, livros que falavam sobre o cérebro. Não limitei as minhas pesquisas aos especialistas. Enviei questionários para as pessoas comuns, gente como você e eu, que estavam usando a regra. Depois usei o telefone, o Skype, o Google Chat para explorar as experiências que uma pessoa vive no momento em que decide mudar. Conforme desconstruí o momento de mudança, descobri algo fundamental sobre cada um de nós funciona. Logo antes de estarmos prestes a fazer algo que parece difícil, assustador e incerto, nós hesitamos. A hesitação é o beijo da morte. Você pode hesitar por apenas 1 nanosegundo, mas é o suficiente. Essa pequena hesitação coloca em ação um sistema mental que foi criado para fazer você parar. E tudo acontece em menos de, você já deve ter adivinhado, 5 segundos. Já percebeu a velocidade com que o medo e as dúvidas em relação a nós mesmos dominam a sua cabeça e você começa a criar desculpas sobre por que você deveria dizer ou fazer alguma coisa? Nós nos sabotamos nos menores e mais mundanos momentos todos os dias. E isso acaba impactando tudo. Se conseguir romper esse hábito de hesitar e encontrar a coragem de tomar uma atitude, você vai ficar espantado com a rapidez com a qual sua vida muda. Foi isso que Kate descobriu depois de aprender a regra de uma convenção da Remax. Agora ele é capaz de fazer as coisas extraordinárias. Kate Pike Mel. Ouvi falar de você pela primeira vez em 2015. Depois tive o prazer de assisti-la ao vivo na convenção da Remax em Las Vegas. Em fevereiro de 2016, você me inspirou a fazer coisas extraordinárias. Tive que parar de me sabotar e entrar em ação. Em 18 meses, conquistei o sucesso inacreditável, abrindo 3 escritórios e recrutando mais de 50 agentes no bom e velho Arkansas. Nada mais de hesitação, nada mais de procrastinação. Eu executo uma pequena ação e isso ajuda a me projetar rumo ao meu objetivo.
Uma tarefa grande e subitamente se torna mais administrável. A parte mais difícil é começar. Obrigado por compartilhar sua história e por nos estimular a sermos melhores versões de nós mesmos. Veja, não são as grandes jogadas que definem as nossas vidas, são as menores. Depois de parar para pensar por 5 segundos, você terá decidido não executar nenhuma ação em relação àquelas pequenas coisas. Com o tempo, essas decisões vão se acumulando e aqui está a chave do mistério. Nós repetimos tanto esse padrão de hesitação, de preocupação e de dúvida sobre nós mesmos, que tais ações agora são hábitos. Hesitar, sabotar-se e pensar excessivamente nas coisas são hábitos, e isso é uma boa notícia. Há uma maneira simples e comprovada de romper ou substituir os maus hábitos. A regra dos 5 segundos é a maneira mais fácil de conseguir fazer isso. Quando ler sobre os loopings de hábitos, rituais de iniciação, energia e ativação e do papel que os sentimentos desempenham ao agirem como gatilho das suas decisões, você vai admirar a eficácia da regra dos 5 segundos. Conforme usar a regra, você vai ver como a mudança é algo que apoia em decisões de 5 segundos e o quanto é fácil de recuperar o controle.